Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui no nosso canal hoje para a gente refletir sobre um tema, o discurso da intolerância e a democracia. Como conviver dentro da democracia, dentro de um Estado democrático de direito, a base da nossa Constituição Federal de 88, e ao mesmo tempo viver um momento entre a liberdade de expressão e o extremismo e a intolerância. Até onde há liberdade de expressão e até onde há práticas intolerantes e extremistas. Nas últimas semanas nós estamos povoados por um sentimento macabro, de ressuscitação de uma visão totalitária do Estado, de uma visão ditatorial do Estado. E por outro lado são discursos que se antagonizam dentro de um cenário complexo, de uma pandemia que o país está enfrentando, que deveria mover toda a sua energia, a boa inteligência, para exatamente tratar dessa questão dos milhares de mortos pelo Brasil. Mas o que ocupa os noticiários e tem ocupado bastante tem sido os conflitos entre poderes, o discurso do ódio, predominantemente hoje na sociedade brasileira. Isto é terrível, afeta profundamente a democracia, afeta profundamente o Estado democrático do direito. A liberdade de se construir uma relação dialógica, complexa, como diria Edgar Morin, mas baseada nos conceitos da liberdade. Eu sugeriria para vocês dois livros bem interessantes. Um do Manuel Castells, que é um professor americano, escreveu Ruptura, um excelente livro, professor da Universidade do Sul da Califórnia, e que tem aqui, hoje é um dos mais influentes pensadores do mundo moderno, e um outro livro de dois professores de Harvard, Como as Democracias Morrem, do Esteve e do Daniel Ziblatt. Aqui há um compêndio muito claro dessa realidade que não é apenas do Brasil, mas que serve de foco para o Brasil. Nós não podemos aceitar que nossa nação se divida em dois grupos que se antagonizam sem construir um verdadeiro planejamento de reconstrução nacional. O Brasil precisa de uma reconstrução nacional do diálogo, da boa inteligência, onde prevaleçam os valores maiores da sociedade brasileira, que sempre foi um país com liberdade, um país com expressão de solidariedade, de aconchego, de respeito às outras nações, de compreensão da dinâmica ecológica. E hoje o Brasil, para o mundo inteiro, vivencia uma página bastante triste, principalmente quando as próprias instituições, que a partir de um conceito tripartite de poderes devem se equilibrar, o judiciário, o executivo, o legislativo, e eles se confrontam de forma muito forte, de forma muito violenta. Isso causa um desarranjo institucional profundo, cujas sequelas ainda haverão de ser observadas e mensuradas ao longo desse tempo. As democracias começam a morrer quando o diálogo começa a morrer, quando as visões sectárias, corporativistas, uma ou outra, começam a proliferar-se, quando um dos poderes não aceitam as deliberações do outro poder. Montesquieu já dizia que não é a divisão de poderes, é a divisão de função dos poderes, porque os poderes são uno e indivisível. Mas o objetivo central é a sociedade, todo o poder emana do povo. O povo é que é o soberano, não é nenhum governante, não é nenhum juiz, não é nenhum legislador, a soberania é do povo. E aqueles que estão investidos ou outorgados em suas atribuições devem sempre ter o olhar para o povo. E o que é que reflete o povo no Estado democrático de direito? O povo é refletido pela Constituição, a Carta Magna construída pelos representantes do povo, numa democracia indireta. E o que diz a Constituição no seu artigo 5º? A liberdade de expressão dentro da sua normalidade. Não se pode pensar liberdade de expressão para preconceito, para extremismo, para pensamentos sectários. Como também não se pode imaginar o controle sobre a liberdade de expressão para afugentar os sentimentos humanos, a forma como você vê o mundo, compreendendo as diferenças, principalmente num país como o nosso, que é extremamente grande, imenso e continental. O que se vê desse discurso é um atraso profundo, porque enquanto o Brasil deveria estar discutindo uma agenda de
reformas, de reconstrução nacional, pela educação, principalmente como grande vetor, o grande transformador da sociedade, nós estamos perdendo-se em minúcias, na mediocridade política, no discurso mínimo, reducionista, na idiotia dos extremos. Enquanto o país sofre uma pandemia avassaladora, enquanto o Brasil está enfrentando uma estagnação econômica, né? Onde o PIB será profundamente afetado agora, como já foi nesses meses, nesse trimestre, abril, maio, junho. O Brasil precisa retomar sua linha de pensamento para os milhões e milhões de brasileiros que estão desempregados, aqueles que estão na linha de pobreza, que são invisíveis para o Estado. Então, senhores que estão à frente dos poderes têm que ter um olhar diferente, um olhar de quem agrega, de quem constrói ponte, no discurso sempre democrático e autêntico. Nós esperamos isso para o Brasil, nós torcemos isto pelo Brasil. O discurso do ódio, ele é desagregador, ele é destruidor, ele revela a imagem mais triste da sociedade. O extremismo absurdo de você não aceitar diferenças, de você não compreender as diferenças, de você não entender essa dimensão que nos faz ser um país miscigenado. E por isso que é importante nessa reflexão estarmos sempre atentos à irresignação. A sociedade brasileira não pode aceitar esses confrontos, esses desvios de finalidade do discurso pragmático, medíocre, enquanto o país atravessa essa pandemia e os grandes dilemas que nós temos que enfrentar nos próximos meses com a estagnação econômica. Esperamos nós que cada um reflita para a construção de um discurso que agrega. Até o próximo vídeo.